Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje os dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Quem são esses dois? Simão é chamado de Simão Zelota ou Cananeu. Quer dizer essa expressão que é zeloso, mas também se crê que era de um grupo dos zelotas, um grupo radical na vivência da espiritualidade, mas também com um viés social e político. Se crê que esses dois apóstolos tenham sido martirizados juntos no ano 70. Com 120 anos, Simão foi martirizado e ele foi cerrado ao meio. Assim a tradição vai falar do seu martírio. Em alguns momentos estavam juntos esses dois apóstolos, Simão e Judas, na evangelização. Muito difícil precisar por onde passaram, porque não se teve uma história seguida desses dois, muito documentada, e que se crê que passaram por tantos lugares, como Egito, Pérsia, Armênia, Espanha, que é difícil dizer com precisão o local aonde estiveram. Judas Tadeu é aquele chamado de irmão do Senhor. Os armenos o veneram como seu apóstolo junto com São Bartolomeu. É muito ausente ao longo dos evangelhos, somente no evangelho de João, no capítulo 14, que ele faz uma pergunta para Jesus. Martirizado também no ano 70, na perseguição de Trajano, ele foi martirizado com golpes de lança, de machado e de porretes. Este apóstolo, ele é originário de Cesareia de Filipe e era um dos apóstolos que falavam duas línguas, entre elas o grego, que então criou facilidade no grupo apostólico para evangelizar as pessoas que falavam uma língua diferente daquela do povo de Israel. Na antífona de hoje, no seu amor inabalável, o Senhor escolheu como apóstolos Simão e Judas e lhes deu uma glória eterna. A primeira leitura de hoje é o texto da carta de São Paulo aos Efésios, que nós tivemos a oportunidade de escutar há poucos dias, onde ele vai dizer assim: já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Qual a força desta palavra para aquele povo? Para o povo de Israel, a salvação era somente oferecida para os membros do povo de Israel. O estrangeiro talvez poderia consegui-la se se convertesse à religião do povo de Israel, mas era sempre um cidadão religioso de segunda classe. O cristianismo, impulsionado pelo Espírito Santo, nos Atos dos Apóstolos nós ouvimos isso, quando o Espírito vem sobre alguém, um pagão, Cornélio, que não tinha sido batizado. E Pedro, por causa disso, depois vai e batiza. Com isso, a fé cristã se abre a fronteiras, não é mais a fé somente de um povo, de uma nação. E o apóstolo vai dizer assim, é o início do texto de hoje: já não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Não é como no povo de Israel, não sois mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Todos nós fazemos parte de uma mesma família, somos da família de Deus. É em Jesus que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. Nós somos da família de Deus e somos templo santo. Para o povo de Israel, o templo era aquele de Salomão em Jerusalém. O Novo Testamento vai dizer, não, cada um de nós é templo do Senhor, é um templo santo de Deus. E é muito belo esse modo do apóstolo falar. Nós escutamos há poucos dias a conclusão da carta aos Efésios, que ele vai falar assim, de rezar pelos santos, e eu dizia que é rezar pelos membros da comunidade. Agora ele vai dizer assim, sois templo santo de Deus. Se insiste nessa dimensão da santidade, que reconhece cada cristão, cada membro da comunidade como um santo. Nós temos dificuldade de afirmar isso sobre os nossos irmãos de fé, sobre nós mesmos, porque a santidade para nós é um conceito moral. E que no conceito moral, ou seja, daquilo que nós fazemos, está muito em jogo aquilo que nós fazemos e que merecemos alguma coisa pelo nosso fazer. Era aquilo que Jesus criticava nos fariseus.
Enquanto a santidade por excelência é a ação de Deus que nos santifica através dos sacramentos, através da sua ação. E que nós devemos sim responder a esta ação de Deus, mas que fundamentalmente é dom, é graça. Por isso que o apóstolo insiste em chamar os membros da comunidade como santos. O Salmo 18, muito frequente da festa dos apóstolos: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. É os céus que se rejubilam, que fazem festa, hoje concretamente pelo dom da vida, da vocação de São Simão e São Judas Tadeu. De São Judas Tadeu, acrescento uma coisa a mais, que ele é considerado na tradição como filho de Maria de Cleofas, por isso a irmã de Maria, e que então é chamado de irmão do Senhor. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. De fato, esses apóstolos viram a sua voz se espalhar pelo mundo conhecido, anunciaram até darem totalmente a vida por causa do Senhor. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louvam, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aqui é uma citação do Te Deum, a oração de louvor da igreja. O evangelho de hoje vai nos trazer aquele texto aonde aparece precisamente o nome de Judas Tadeu, porque em Marcos e Mateus este apóstolo é chamado de Tadeu. Se acredita que um motivo possível era que o nome Judas era tão identificado com Iscariotes que, por respeito a Judas Tadeu, eles mudaram o nome dele para Tadeu somente, e que Lucas coloca Judas Tadeu. Mesmo que é muito complexo dizer com precisão no confronto das listas dos apóstolos quem é quem, porque com alguns se tem uma certa dificuldade. Então, os estudiosos vão dizer que talvez o número 12 seja um número simbólico, que fosse alguma coisa um pouco menor de um evangelho para outro. Talvez algum dos apóstolos saíram ainda em vida de Jesus do grupo e foi substituído, mas que os estudiosos têm essa certa dificuldade de precisar alguns nomes de poucos apóstolos, da maioria se sabe. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. É o Jesus orante que Lucas gosta de apresentar, Jesus que está diante do Pai, que estabelece uma relação filial com o Pai. Escolheu 12 dentre eles, e a lista dos 12, ela aparece Simão, chamado Zelota, que é o apóstolo que celebramos hoje, Judas, filho de Tiago, porque esse Judas, por vezes fala-se Judas de Tiago, e não se sabe muito bem se é um irmão de Tiago, porque de fato Maria de Cleofas tem um irmão que assim se chama, ou se é o filho de Tiago. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. É o inverso do sermão da montanha. Jesus desce para na planície. E aqui então vai depois proferir o sermão da planície. Mas vieram para ouvir Jesus pessoas de Tiro e Sidônia e serem curados de suas doenças. É o momento que Jesus já escolheu os apóstolos. E vejam que para escolher os apóstolos ele reza. Jesus se coloca nos grandes momentos em oração para tomar as decisões. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Essa força que saía de Jesus é a força do Espírito de Deus, é a força da sua coerência, do seu testemunho de vida, que arrastava as multidões, que impactava. Meus caros irmãos, vale a pena sempre recordar que o Senhor não instituiu a realidade dos apóstolos somente para o seu tempo. Os apóstolos têm na igreja os seus sucessores, e a Igreja Católica tem o privilégio de ver essa sucessão apostólica, que são os nossos bispos hoje. Assim como os apóstolos deviam a comunidade cristã devia obediência aos apóstolos escolhidos por Jesus naquele tempo, nós, para sermos igrejas de Cristo, devemos obediência ao Papa, aos bispos de hoje, para mantermos a unidade da igreja.
Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor vossos fiéis. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.